Bom dia, gente. A aula de hoje vai ser de ciências, né? O primeiro conteúdo vai ser o conteúdo da camada de ozônio, que é o conteúdo para vocês resolverem as questões da atividade 3. A camada de ozônio é uma espécie de capa composta por gás ozônio. Obviamente, a camada de ozônio é composta pelo gás ozônio, que tem a fórmula O3. Essa camada é responsável por filtrar cerca de 95% dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol que atinge a Terra. Então aqui no desenho tem a camada de ozônio e ela filtra esses raios solares que incidem sobre a Terra. Ela filtra cerca de 95%. Então ela é bastante importante porque se esses raios viessem diretamente para a Terra, teriam diversas consequências ruins, tanto para nós quanto para as plantas e os animais também. Essa camada é de extrema importância para a manutenção da vida terrestre, pois, sem ela, as plantas teriam sua capacidade de fotossíntese reduzida, porque elas não iam aguentar a quantidade de calor e de raios ultravioletas, e os casos de câncer de pele, catarata e alergia aumentariam nós seres humanos, né? Além de afetar o sistema imunológico dos animais e acelerar o envelhecimento precoce da pele. Então dá para ver a importância dessa camada tanto para os animais quanto para as plantas. A destruição da camada de ozônio é um dos grandes problemas da atualidade. A camada de ozônio cada vez mais vem sendo destruída por causa das ações humanas. Essa destruição da camada é conhecida como buraco na camada de ozônio. Mas não é formado um buraco em si naquela camada. Ela vai ficando apenas mais fina. E quando ela vai ficando mais fina, ela permite que mais raios ultravioletas atinjam o planeta Terra e atinjam as plantas e os animais, provocando todos aqueles problemas que eu citei anteriormente. As atividades humanas têm agravado esse processo, né? Esse processo de deixar a camada mais fina, principalmente através das substâncias químicas halogenadas artificiais, com destaques para os clorofluorcarbonetos, que são os famosos CFCs, que é o principal poluente que destrói a camada de ozônio. Os CFCs foram utilizados excessivamente nas indústrias em geladeiras, freezers e spray, mas a utilização dele vem sendo bem mais controlado por conta justamente desses efeitos. Agora vamos para o próximo conteúdo, que é sobre temperatura. Conteúdo que é para vocês utilizarem lá nas questões da atividade 4. Temperatura e calor são conceitos fundamentais da termologia. Mas o que é a termologia? É a área que estuda os fenômenos associados ao calor, como a temperatura, a propagação de calor, entre outros conceitos. E muita gente confunde, né, temperatura e calor, porém, elas são conceitos distintos, como a gente vai ver agora. A temperatura é uma grandeza física que é utilizada para medir o grau de agitação das moléculas de uma determinada quantidade de matéria. Então, temperatura, grandeza física que mede o grau de agitação das moléculas de uma substância. Quanto mais agitadas essas moléculas dessa substância estiver, maior vai ser a temperatura que ela vai ter. Aqui um exemplo, ó. Tem uma determinada substância, aqui ela tem uma temperatura e as moléculas estão com um determinado grau de agitação. Quando é colocado sobre o fogo, dá para ver que a temperatura obviamente vai aumentar, porque o grau de agitação dessas moléculas também vai aumentar. Dá para ver que elas estão mais rápidas do que na imagem anterior. E o dispositivo utilizado para medir essa grandeza, que no caso é a temperatura, é o termômetro. E um exemplo aqui de termômetro, esse é o termômetro de mercúrio, mas também tem o termômetro digital, entre outros. Aí agora o calor. O calor, que também pode ser chamado de energia térmica, corresponde à energia em movimento. Então o calor ele mede a energia que está em movimento de um corpo para outro.
O calor se transfere de um corpo para o outro por conta da diferença de temperatura entre esses corpos. Então, para que haja calor, um corpo tem que estar mais frio e um corpo tem que estar mais quente. Essa transferência ocorre sempre do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, até que atinja o equilíbrio térmico. Então, o calor ele sempre vai passar do corpo mais quente para o mais frio, até que os dois estejam na mesma temperatura. Aí aqui um esquema, tem um corpo a 50 graus Celsius e outro a 20 graus Celsius. Então, o calor ele vai passar do corpo mais quente para o mais frio, até que os dois corpos estejam à mesma temperatura, que no caso aqui é 35 graus. E isso é chamado de equilíbrio térmico, quando os corpos ficam à mesma temperatura. E por fim, o último conteúdo de hoje é sobre vacinas, que é o conteúdo para a atividade 5. As vacinas elas servem para estimular o nosso sistema imunológico. O sistema imunológico é o sistema do nosso corpo que é responsável pela defesa, responsável por combater as doenças que nós adquirimos. Ao serem aplicadas, elas introduzem vírus ou bactérias mortas ou atenuadas. Atenuada é como se fosse um vírus ou uma bactéria mais fraca. E vírus e bactérias, que são os causadores das doenças, também são chamados de antígenos no organismo saudável e fazem com que o sistema imunológico reconheça os agentes que causam doenças, produzindo anticorpos que evitam as doenças causadas por esses micro-organismos. Então é assim, numa vacina tem, por exemplo, a vacina da gripe, tem vírus ou bactérias mortas ou mais fracas da gripe. Quando é aplicada a vacina, o nosso sistema imunológico, ou seja, o nosso sistema de defesa, ele vai nos defender. E como é que ele faz isso? Ele começa a produzir anticorpos, que são a defesa do nosso organismo contra esses antígenos. E a vacina é um método chamado de imunização ativa, né? Porque ela está colocando vírus e bactérias no nosso corpo, né? Para gerar uma resposta. E a vacinação, obviamente, tem eficácia comprovada, prevenindo doenças como febre amarela, gripe e hepatite A. E em alguns casos até eliminando as doenças totalmente de uma população. E é isso, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.